Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda. Ela tem estado animada, graças a Deus. Essa animação contagia, né? Contagia. Então nós damos prosseguimento aqui à nossa conversa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1º, Pequena Conferência Espírita, e já estamos no terceiro diálogo, né? O primeiro foi com o crítico, o segundo com o cético, e esse terceiro com o religioso, ou o padre, conforme queiram. Então aqui nós temos uma pergunta desse religioso com a respectiva resposta e raciocínio, ponderação de Kardec. Então o padre ou religioso, ele, lembrando, né, que nessa época do início do Espiritismo, e essa obra daqui, ela, quando foi editada, somente existia o Livro dos Espíritos, porque ela é de 59 e o Livro dos Espíritos de 57, ainda era muito comum, certo, a evocação. Tá? Então o padre faz a seguinte pergunta: as evocações não são feitas segundo uma fórmula religiosa? Com isso ele está se referindo às fórmulas utilizadas pela Igreja em todos os seus cultos, né? E Kardec, então, respondendo a essa provocação ou essa pergunta, Kardec responde da seguinte maneira: realmente, o sentimento religioso domina todo nas evocações e em nossas reuniões, mas não temos fórmula sacramental para os espíritos. O pensamento é tudo para os espíritos. E a forma é nada. Eu vou continuar aqui para você enquanto você ajeita o seu microfone aí. Continua, por favor. Nós os chamamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem a sua permissão. E, portanto, que eles não virão sem que Deus o permita. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque essa é uma condição necessária para as observações. E, em segundo lugar, porque sabemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja sua condição, feliz ou infeliz. No mundo espiritual, fazemos um apelo aos bons espíritos, porque conhecendo que há bons e maus, desejamos que estes últimos não venham a tomar... O Aloysio está lutando ali para tentar encaixar o microfone de volta no lugar. Que estes últimos não venham a tomar parte fraudulentamente nas comunicações que recebemos. Que prova tudo isto? Que não somos ateus, o que não quer dizer que sejamos professos de religião reformada. Então Kardec deixa claro aí que não há uma questão ritualística, não é? Então, para você evocar um espírito, você não tem que fazer em determinado horário, proferir palavras sacramentais, ou fazer determinados gestos, ou utilizar fórmulas, objetos, talismãs. É uma questão de respeito, né? E aí, claro, é uma coisa universal, que é utilizar-se o nome de Deus. Porque nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Então é nesse sentido que Kardec diz que sim, um sentimento religioso, porque quando você fala em Deus, naturalmente você está ligando a imagem da religião e está contrapondo uma visão ateísta
onde Deus não existe. Essa questão daí chama para nós, aí, pelo menos para o meu entendimento, o significado de religião. Certo? Quando a gente fala em religião, a gente está falando do religare, né? De nós estarmos conectados com a espiritualidade. Então, realmente, toda evocação, nós nos conectamos com a espiritualidade. Então, ela tem um aspecto religioso. Sim, tem um aspecto religioso. Nesse sentido de nós buscarmos a conexão com a espiritualidade. Mas não tem uma fórmula. Essa é que é a questão. Não é o fato em si de ser religioso, mas em si de uma fórmula que é sistemática e repetida em todas as situações. Não. A evocação, ela está muito ligada ali ao sentimento naquele momento. Então, é um ato, vamos dizer, que está ligado à religião, mas sem uma fórmula específica e repetitiva e obrigatória. E uma questão adjacente a esse tema, né, que eu acho importante, Kardec deixa claro aqui, é que ele diz: nós os chamamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem a sua permissão. Então, é a plena confiança, né, que os espíritos nos dão de que o universo, né, não somente o nosso planeta, as leis que regem o planeta, mas o universo, ele está sob as mãos divinas. E de que nada neste universo acontece sem a permissão de Deus. Daí a confiança que nós devemos ter de que, mesmo no aparente caos que nós vivemos, tudo está sob o controle total, né, de Deus. E qualquer reunião, e aí trazendo para a questão do micro, né, saindo do macro e trazendo para o micro, qualquer reunião, por mais singela que seja, onde você vai tratar, lidar com esse intercâmbio entre as esferas espiritual e a esfera material, você precisa necessariamente, sim, fazer essa reunião em nome de Deus. Porque os benfeitores espirituais que ali estão em nome de Deus. Perfeito. E como Kardec diz, você tem os maus espíritos. E estes não estão ali em nome de Deus. Porque eles pensam querer combater a Deus ou ao Cristo. Então, para que uma reunião que vai lidar com um intercâmbio mais próximo com o mundo espiritual, é fundamental que os encarnados presentes naquela reunião não somente falem em nome de Deus, mas procurem viver segundo as leis divinas. Porque também não adianta chegar na hora da reunião, nós estamos aqui em nome de Deus, a quem nós jogamos as bênçãos para a nossa reunião, mas o que adianta se você não vive, né, dentro das suas possibilidades, no esforço do verdadeiro espírita, dentro das leis de Deus? Aí também não vai adiantar chamar o nome de Deus, Aloysio Guigino. Mas é isso mesmo. E aí, Maria de Fátima Miranda, estamos ainda na questão do padre aqui, entendeu? E a gente estava conversando exatamente o quê? Que para que se entre em contato com o plano espiritual, através de uma evocação, não é necessário nenhum tipo de ritual, palavra sacramental, objetos cabalísticos sagrados. Kardec diz que o que se precisa é o recolhimento, né, e a busca, né, das bênçãos de Deus para aquela reunião e, no caso, para aquela evocação. E de que isso não se trata, portanto, das fórmulas religiosas tradicionais de diversas religiões. Nós costumamos, em todas as religiões, de um modo geral, né, nós costumamos, ao início de uma prece que nós vamos fazer, nós costumamos dizer: vamos elevar os nossos pensamentos. Não é assim que nós começamos, em geral? E está certo, é isso mesmo. Porque para que nós possamos ser ouvidos por algum espírito de uma situação moral mais elevada, nós temos que buscar alcançar um patamar mais elevado de vibração de nossa parte para que sejamos ouvidos. Isso é válido para a prece, isso é válido para a evocação, isso é válido para o nosso dia a dia. Nós vigiarmos para mantermos um padrão vibratório mais elevado. Então, vamos continuar? Vamos. Então,
eles não virão, mesmo com a evocação, aquele que é evocado, aquele espírito que é evocado, não virá sem a permissão de Deus, não é? E tudo, nós aprendemos na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Deus, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que ocorre tem a permissão de Deus, nosso Pai. Então, para que essa evocação se concretize, é necessário ou necessária essa permissão do alto, né? E uma condição necessária para as observações, em segundo lugar, porque sabemos o respeito que se deve ter àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja a sua condição feliz ou infeliz no mundo espiritual. Fazemos um apelo aos bons espíritos, porque conhecendo que há bons e maus, desejamos que estes últimos não venham tomar parte fraudulentamente nas comunicações que recebemos. Que prova tudo isso? Que não somos ateus, o que não quer dizer que sejamos professos de religião reformada. Então é muito interessante o raciocínio de Kardec, quando ele não elimina, certo, algum aspecto religioso nas evocações, mas elimina, certo, o aspecto de uma fórmula, de um ritual, porque a evocação será feita por cada um a seu modo. Essas duas palavras do texto, calma e recolhimento. E o que vai definir o êxito dessa calma e recolhimento na hora da reunião é justamente o que antecede a reunião, a nossa conduta, não é? Porque não é uma tomada que você entrou no momento, liga, saiu daquele momento, desliga. E nos lembramos de Jesus quando diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque entrar no reino dos céus é conquistar esse estado íntimo de calma e recolhimento. É por isso que às vezes, apesar de toda a proposta no momento, mas ela não é exitosa, porque ela não tem o que define aquele momento, que é justamente a conduta anterior. E ele não está nos pedindo perfeição, porque todos os dias nós nos equivocamos, nós cometemos erros, mas nós não podemos perder o foco de analisar as nossas ações diárias, refletir como agimos, porque são essas ações que vão definir um estreitamento de relação com esses espíritos bons ou com esses outros que vão chegar ali só para gerar perturbação. Perfeito. Vamos em frente? Vamos. Padre? Padre? O padre. Padre é contigo. Pois bem, que dizem os espíritos superiores a respeito da religião? Os bons nos devem aconselhar e guiar. Suponhamos que eu não tenha religião alguma e queira escolher uma. Se eu lhes pedir para aconselharem-me se devo ser católico, protestante, anglicano, qualquer, judeu, maometano, mórmon, qual será a resposta deles? Ele não cita o espiritismo, né? Não é? Olha só. É interessante. Mas, é aí que ele vai encontrar o espiritismo. Não. Aí Kardec responde: há 2 pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais, comuns a todas, e os princípios particulares de cada uma delas. Os primeiros são os de que falamos há pouco. Estes são proclamados por todos os espíritos, qualquer que seja a sua classe. Quanto aos segundos, os espíritos vulgares, sem ser maus, podem ter preferências, opiniões, podem preconizar esta ou aquela forma, animar certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservaram as ideias da vida terrena, seja por prudência, para não assustar as consciências timoratas. Acreditais, por exemplo, que um espírito esclarecido fosse mesmo Fênelon, dirigindo-se a um muçulmano, irá inabilmente dizer-lhe que Maomé é um impostor e que ele será condenado se não se fizer cristão? Não o fará, porque seria repelido. Em geral, os espíritos superiores
Se a isso não são solicitados por alguma consideração especial, não se preocupam com essas questões de minúcia. Eles se limitam a dizer: Deus é bom e justo, não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme a bondade e justiça de Deus, que dá de Deus a maior e a mais sublime ideia, e não rebaixa, emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos, e lhes ensina a amarem-se todos como irmãos, que condena todo mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não se pode contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade. Aquela que procura melhor combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens. Aquela, finalmente, que em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal. Ela não lhe deve deixar porta aberta ela não lhe deve deixar porta alguma aberta, nem indiretamente, nem por interpretação. Vede, julgai e escolhei. Essa resposta de Kardec nos chama, em vários pontos, a reflexão. Então, quando nós estamos falando aqui, e ele está tratando aqui mais diretamente, respondendo a essa questão que foi colocada aqui pelo religioso, as religiões de um modo geral, né? E quando nós verificamos entre as religiões sérias, ditas ou conhecidas sérias, nós verificamos que o fundamento, a base de cada uma dessas religiões é a mesma. É a mesma. Sim. É a parte moral, nós amarmos a Deus, amarmos ao próximo como a nós mesmos, como nos ensinou Jesus, né? São as duas regras: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí está toda a lei e os profetas. E a religião nada mais é do que uma busca de caminhos para que nós possamos cumprir a lei. A lei de Deus, lógico. Então, a religião, em resumo, é isso. Agora, como a nossa compreensão é inerente ao estado, vamos dizer, ao entendimento, à capacidade de alcance de cada um dentro do seu estágio de elevação moral, a nossa percepção é diferente. Então, os caminhos que são discernidos são diferentes, certo? Mas todos conduzindo para o mesmo fim. É como perguntado a Leon Denis se o espiritismo seria a religião do futuro, e Leon Denis responde que não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque ele se refere à essência moral de cada religião, que cada vez mais convergem. As religiões convergem, porque não poderia ser de outra maneira. Se nós buscamos o mesmo Deus, e Deus é único, certo? Os caminhos que nos levam até ele têm que convergir em determinado momento. Porque senão estaríamos sempre indo um para cada lado e não chegaríamos a um destino comum. Certo? Mas a maneira ou o caminho que nós adotamos para chegarmos a concretização desse nosso desejo é que vai variar de acordo com a cultura, de acordo com a capacidade, o entendimento, o conhecimento de cada um que está buscando a religião. E por isso que eu digo que religião é coisa do homem. Nós é que estabelecemos esses caminhos, buscando todos eles o mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. Então, isso é uma coisa que nós devemos entender. No Livro dos Espíritos nós aprendemos que a melhor religião é aquela que, no Evangelho, né, é aquela que mais homens de bem transforme, ou melhor, que transforme mais homens em homens de bem. Então essa é a melhor religião,
Não diz Kardec, dentro da sua sabedoria, do seu bom senso, do seu equilíbrio, do seu conhecimento, da sua responsabilidade, ele não denomina esta ou aquela religião. Ele não denomina, não rotula. Não rotula. Tá? Então, a religião, de um modo geral, a gente pode dizer que é um rótulo. Nós podemos ter em todas as religiões pessoas muito boas, pessoas de uma elevação moral muito grande e, ao mesmo tempo, na mesma religião, pessoas com um baixo padrão moral. Então não é a religião em si que transforma, é como nós procuramos seguir aqueles preceitos, aqueles esclarecimentos, aquele caminho que nos é oferecido e apresentado em cada uma das religiões. Isso é uma outra coisa importante que Kardec fala para ele, porque nós espíritas não deveríamos, fazer proselitismo. Tanto é que o padre pergunta a Allan Kardec se ele indicaria, qual religião ele indicaria. É claro que era uma pegadinha, porque é evidente que o padre entende, que ele faz a pergunta já entendendo que a melhor religião era a dele. E justamente o incômodo era com a questão da doutrina espírita. E Kardec responde muito bem, deixando claro que a doutrina espírita não vem dizer que ela é a melhor religião. O espírita que diz isso é o espírita e não o espiritismo. Os espíritos em nenhum momento colocam que a doutrina espírita é a melhor religião. Aí algumas pessoas contradizem dizendo o seguinte: mas vocês falam que é o Consolador prometido. Mas justamente o Consolador prometido vem dizer que a melhor religião é o amor, Sim. é a caridade. Então continuamos falando a mesma coisa, porque algumas pessoas se sentem incomodadas quando se diz que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Mas justamente ele o é porque ele vem proclamar que a verdadeira salvação não é pela religião A, B, C ou D, e sim no fora da caridade nossa salvação. Aí mesmo que reforça a ideia de Consolador. Não é isso, Aloysio? E essa colocação que você fez é interessante porque ela não se atém apenas às religiões cristãs. Você pode extrapolar o cristianismo, que nós vamos encontrar dentro do islamismo, dentro do judaísmo, certo? Dentro de outras religiões que não são cristãs, os mesmos princípios que nós encontramos dentro do cristianismo. Então, mais uma vez, está demonstrado aquilo que nós conversamos há pouco, que as religiões, de um modo geral, têm o mesmo fundamento, que é o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo, como ensinou Jesus, e que a tendência é uma convergência dos princípios de cada uma delas, apesar de manterem-se com denominações diferentes. Mas são denominações, não são princípios, não são orientações. Então isso é que nós temos que entender. Quando nós entendemos isso, a nossa convivência com participantes de outras correntes religiosas fica muito mais simplificada e nós podemos encontrar em cada um deles o nosso próximo. É o nosso orgulho, né? A nossa ignorância a nível de sentir, que nos impossibilita às vezes de compreender que o outro, na maneira como ele pensa ou age, ele é sempre alguém a contribuir conosco. E não nos colocamos à distância nem superiores a ele. E dito isto, chegamos ao final de mais um programa, desejando a todos vocês, nossos ouvintes, internautas, muita paz. E semana que vem, se Deus assim o permitir, porque nada acontece sem a permissão de Deus, nós aqui estaremos para darmos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Muita paz. E é isso o que ele quer, que nós estejamos sempre com o pensamento voltados para o alto. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita de 1859. Ao meu lado, meu parceiro Renato Souza. Olá a todos. Isso aí, dando continuidade ao mês de julho, né, que fala do estudo da Sociedade de Estudos Parisiense. A gente acabou no programa anterior, né, falar do boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e agora nós vamos às conversas familiares de Além Túmulo, que são notícias da guerra. Exato. Que diz o seguinte: o governo permitiu que jornais avessos à política dessem notícias da guerra. Como, porém, são abundantes os relatos de todos os gêneros, seria inútil repeti-los aqui. O que talvez constitua mais novidade para os nossos leitores é um relato que procede do outro mundo. Embora não seja extraído da fonte oficial de Monitor, acho que é isso, né, Renato? Monitor. Enfim, Monitor ou Monitor, nem por isso oferece maior interesse do ponto de vista dos nossos estudos. Assim, pensamos em interrogar algumas das gloriosas vítimas da vitória, presumindo aí pudéssemos encontrar alguma instrução de utilidade. Tais assuntos de observação e, sobretudo, de atualidade, não se apresentam todos os dias. Não conhecendo pessoalmente nenhum dos participantes da última batalha, rogamos aos espíritos assistentes que nos enviassem alguém. Pensamos até mesmo em encontrar mais liberdade num desconhecido do que na presença de amigos ou parentes dominados pela emoção. Logrando resposta afirmativa, obtivemos as seguintes conversas. Aí nós entramos num outro tema aí, nas conversas propriamente ditas, que é o Zuavo de Magenta. Exato. Que é a primeira conversa na Sociedade de Estudos Parisiense em 10 de junho de 1859. Aí entra naquela brincadeirinha que a gente sempre faz, né? Perguntas e respostas. Eu vou ler a pergunta e o Renato lê a resposta. O espírito é um soldado argelino. Soldado argelino, o Zuavo, né? Isso. Zuavo de Magenta. E, número 1. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de um dos militares mortos na Batalha de Magenta que se comunica conosco. Que quereis saber? Número 2. Onde vos encontráveis quando vos chamamos? Não saberia bem vos dizer. Número 3. Quem vos preveniu que desejaríamos nos entreter convosco? Um que é mais esperto do que eu. Número 4. Quando na carne duvidáveis que os mortos pudessem vir conversar com os vivos? Disso não. Número 5. Que sensação experimentais por vos encontrardes aqui? Isso me deu prazer. Deveis, pelo que me dizem, fazer grandes coisas. Número 7. A que corpo do exército pertenceis? Alguém diz em voz baixa, pela linguagem, deve ser um Zuzu. É número 6, tá? Vós o dissestes. Agora é a 7. Sim, agora é a 7. Qual era o vosso posto? O de todo mundo. Número 8. Como vos chamáveis? Joseph Midard. Número 9. Como morrestes? Gostarias de tudo saber e de nada pagar? Número 10. Ora, vamos. Não perdeste o vosso bom humor. Falai primeiro, depois pagaremos. Como morrestes? Por uma ameixa carregada. Nossa. Número 11. Ficastes contrariado com a morte? Minha fé. Não. Estou bem aqui.
Número 12. No momento da morte, percebeste logo que havias morrido? Não. Estava tão atordoado que não acreditava. Aí tem uma nota. Tem uma nota aqui, uma observação, e é importante a gente lembrar aqui no que o Chico falava pra gente. A gente já lembrou alguns programas atrás, né, que invariavelmente todo espírito fica um tanto quanto entorpecido, né, no momento do desencarne, né, a não ser, obviamente, os mais evoluídos, como... É de acordo com cada um. Exatamente. Né? O doutor Bezerra desencarna agora. Exato, no dia seguinte já estava mediunizado no presidente da Federação Espírita, mas, enfim, são casos totalmente atípicos, né? Na nossa realidade aqui de espíritos, digamos, entre aspas, mortais... Pobres mortais, não. Há um entorpecimento, caramba, onde é que eu tô? Como é que foi? Como é que não foi? Aí tô com vontade de comer alguma coisa, comer uma carne, beber uma água. Tudo isso vai depender, né? Olha, vai levar tempo, vai dar trabalho, né? Bem, Deus do céu. Meu Deus. Vamos ver a observação aqui. Isto concorda com o que temos observado nos casos de morte violenta. Não se dando conta imediatamente de sua situação, o espírito não se julga morto. Esse fenômeno se explica muito facilmente. É análogo ao dos sonâmbulos que não acreditam que estejam dormindo. Realmente, para o sonâmbulo, a ideia de sono é sinônimo de suspensão das faculdades intelectuais. Ora, como ele pensa, não acredita que dorme. Só mais tarde reconhece a verdade ao se familiarizar com o sentido ligado a esta palavra. Acontece a mesma coisa com o espírito surpreendido com a morte súbita, quando não se havia preparado para a separação do corpo. Para ele, a morte é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, desde que vê, sente e raciocina, julga não ter morrido. É necessário certo tempo para poder reconhecer-se. E esse tempo aí, como o Renato falou bem, varia de espírito para espírito. Né? Se ele tem mais consciência espiritual, ele vai recobrar a sua consciência mais rapidamente. Se não, ele vai entrar num sofrimento ali, né, Renato? E sabe-se lá Deus por quanto tempo, né? Exato, perfeito. Vai depender do grau, do nível, né, de consciência dele. Então vamos ao número 13. No momento em que morrestes, a batalha não havia ainda terminado. Acompanhastes as suas peripécias? Sim, uma vez que disse que não me acreditava estar morto. Eu queria sempre ir de encontro aos outros cães. Número 14. Que sensação experimentáveis? Estava encantado, me achava muito leve. Número 15. Víeis os espíritos dos vossos camaradas ao deixar o corpo? Não me ocupava disso, uma vez que eu não acreditava na morte. Exato. Número 16. Nesse momento em que se tornava essa multidão de espíritos que deixava a vida no fragor da batalha? Creio que faziam como eu. Número 17. Ao se acharem reunidos no mundo espiritual, que pensavam os espíritos que se batiam mais encarniçadamente? Ainda revelavam animosidade uns contra os outros? Sim, durante algum tempo e segundo o seu caráter. Interessante essa pergunta, né? E a resposta, exato, né? Porque os espíritos estão lá um contra o outro guerreando. Isso. Né? Ao desencarnarem, um se depara com o outro ali. Como é que seria? Meu amigo, eu lembrei de você. Não é bem assim, né? Como diz o Evangelho, não é morto animal, é morto porque é morto o veneno, né? As impressões continuam. Sim. A gente pode até, no despertar espiritual de fato, né, Renato, entender que aquilo ali é uma grande besteira, né? Como, por exemplo, hoje, Rússia e Ucrânia ali, guerreando uns com os outros, né? Os ucranianos com os russos e vice-versa. Ao se desdobrarem para o mundo espiritual, como será a reação deles, né? Obviamente, cada um dentro da sua razão, né? Embora as razões de cada um seja bem equivocada, né, sobretudo do país invasor em relação ao invadido, né, mas aquilo perde-se um pouco o sentido, né, e os espíritos mesmo no livro dos espíritos dizem, né, que muitas coisas que para o encarnado faz sentido, quando se desdobra para o desenlace, tem a mínima vontade, né? Dele. Claro que eles estavam vivenciando uma situação difícil, eles estavam combatendo, né? Sim, combate e tudo mais. Evidentemente que o despertar vai carregar situações, né, complicadas nesse sentido, mas
Sentimentos, né? Sentimentos e tudo mais. Mas dizer que todos eles despertaram do mesmo jeito, será? Não. Esse, por exemplo, né, ele nunca acreditou que houvesse a morte, o aniquilamento total, o nada. Tinha uma certa consciência. O nada, que Allan Kardec trata muito bem na Gênese, né? Sim. O futuro e o nada. Para ele, não. As coisas não são assim. Não tem o nada depois que eu fechar meus olhos, de alguma forma. Não, muito pelo contrário, continua. Então, o despertar para ele já foi diferente. Mesmo que ele estivesse ali em pleno combate naquele momento ali, né? E assim deve ser para o outro. Para o outro já deve ser mais complicado. Meu Deus, o que aconteceu? Não é? Por que eu estou aqui? Você que desferiu um golpe contra mim. Exatamente. E aqui eu estou aqui, eu e você aqui. Exatamente. Outro desferiu um golpe contra aquele que o golpeou. Sim. É difícil. Cada um com seu, né? Sim. Com a sua impreensão e seu nível de consciência. Né? Exatamente. Então vamos a 18 agora. Reconhecei-vos melhor agora? Sem isso, não me teriam enviado aqui. Porque ele já tem um certo despertar, uma certa consciência, teve como ser conduzido ali, né? Sim. 19. Poderias dizer-nos se entre os espíritos de pessoas mortas há muito tempo não se encontram alguns interessados no desfecho da batalha? Rogamos a São Luís que o auxiliasse em suas respostas, a fim de que, para a nossa instrução, fossem elas tão explícitas, quanto possível. Em uma grande quantidade, porque é bom que sabeis que esses combates e suas consequências estão preparados de longa data, e que nossos adversários não estão enlameados de crimes, como o fizeram, sem serem impelidos, tendo em vista consequências futuras que não tardareis a saber. Perfeito. Nossa, estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, um ano de 1857, dando sequência aqui ao mês de julho. Perdão, falei 1857, não, 1859. Revista Espírita, um ano de 1859, dando sequência aqui ao mês de julho. Renato, ia fazer algum comentário, Renato? É interessante quando ele diz aqui que isso tudo já estava marcado, né? Já estava determinado para acontecer. Exato. E também não significa dizer que todos eles faziam isso como sempre. Eram espíritos belicosos, não? Sim. Nem todos eram assim, não, né? Sim. Muito pelo contrário. Aquilo ali pode ter se constituído até uma prova, né, Bill? Uma experiência, uma necessidade que o espírito precisaria passar. A gente não sabe. Exatamente. Né? A gente não tem noção de nada, na verdade. Da história, né? claro, com certeza. Isso aí, vamos agora ao número 20. Sim. Deveria haver quem se interessasse pelo sucesso dos austríacos, estabelecendo 2 campos entre eles? Evidentemente. Aí uma observação aqui que diz o seguinte: não parece que aqui estamos vendo os deuses de Homero. Aí uma nota da editora aqui: poeta egípcio-grego do século IX a.C., considerado o autor da Ilíada e da Odisseia, Homero, né? Não me parece que aqui estamos vendo os deuses de Homero a tomar partido uns pelos gregos, outros pelos troianos. Uns pelos gregos e outros pelos troianos, né? Com efeito, quem eram esses deuses do paganismo, senão os espíritos que os antigos haviam transformado em divindades? Não temos razão quando dizemos que o espiritismo é a luz que esclarecerá mais de um mistério, a chave de mais de um problema. Aí vamos para a 21. Eles exerciam uma influência qualquer sobre os combatentes? Uma muito considerável. Perfeito. 22. Poderias descrever a maneira pela qual eles exerciam essa influência? Do mesmo modo que todas as outras influências produzidas pelos espíritos sobre os homens. Opa, questão clássica. 459. Perfeito, né? Como a gente fala dessa questão, né? Ui, demais. Como a gente fala dessa questão, impressionante. A 459 para mim é a clássica, né? A clássica do Livro dos Espíritos. E olha, é a partir dela que a gente pode considerar aquilo que o Kardec fala no início do Livro dos Médiuns, né? Todos são médiuns. Se todos nós pensamos, não é? Se você pensa, eu penso, a Nanda pensa, nossos queridos operadores ali da técnica pensam,
todo mundo recebe influência. Se todo mundo recebe alguma influência, todo mundo é médium. Em um certo grau, né? Pronto, fechou a questão. Exatamente. Fechou, não há dúvidas. Ah, não sou influenciado, não. É sim, você pensa. Mas e se eu você não quero pensa... ser médio, né? Como muitos dizem, né? E se você pensa, você recebe influência. Porque quando você está pensando, os espíritos estão vendo o que você está pensando, estão lendo o seu pensamento, vocês estão lendo o seu pensamento. E se aquilo lhe aprouver de alguma forma, eles vão te influenciar. Exatamente. E se eles te influenciam, e se você recebe influência, você é médium num grau qualquer. Exatamente. Ponto. Os espíritos, uns estão ali para nos orientar. É daí que partem as obsessões, né? Exatamente. E outros estão ali para nos farejar. Exatamente. Perfeito. Os que nos farejam são como moscas. Exato. Que ficam ali a voar sobre as carniças, e como, enfim. Embora eu botar os urubus aqui, mas eles têm uma função e a natureza nossa, gigantesca, super importante. Mas enfim, é por aí, né? Número 23, não é isso? Isso. O que esperais fazer agora? Estudar mais do que eu fiz durante a minha última etapa. Que é importante também isso, porque não cessa a vida, não cessa. E o ensinamento, né, o aprendizado, melhor dizendo, o aprendizado é infinito, né, Renato? A gente não para em momento algum. Não. A gente está ali, desencarna, a gente está estudando aqui, e ao desencarnarmos, eu peço sempre, ao desencarnar eu continue a estudar a doutrina. Primeiro eu peço também para continuar na próxima encarnação sendo espírita, né, que será um privilégio também. E ali nesse intervalo, na erraticidade, a gente continua estudando, até para rever o que a gente fez, né? Exato. Bom, fez por aqui, você não seguiu isso aqui que estava no Evangelho, capítulo tal, você não seguiu aqui, o homem de bem. Agora vamos lutar para se tornar um homem de bem. E por aí vai, né? Número 24. Retornareis para assistir como espectador aos combates que ainda se travam? Não sei ainda. Tenho afeições que me retêm neste momento. Entretanto, como escapar um pouco do tempo ao outro para me divertir vendo as brigas subsequentes? Número 25. Que gênero de afeição vos retém ainda? Uma velha mãe enferma e sofredora que me chora. É o que nos prende normalmente, né, Renato? O que nos prende aqui são os nossos entes amados, porque nós estamos lá tranquilão, estamos lá no nosso lar. Vai lá 100 anos no nosso lar, estudando, trabalhando, ganhando bônus horas, né? E aí o Renato, que é um instrutor lá, falou: Bill, bora pra onde? Reencarnar? Pô, caramba, tá tão bem aqui, minha família é toda aqui, 300 pessoas que vivem comigo aqui. Mas tem que ser, né, Bill? Você sabe que aqui você aprende, mas lá embaixo você aprende da mal. mesma forma que é daqui pra lá. Exatamente. Aí eu vou e reencarno. Aí tô bem aqui, reencarnado, daqui a pouco me chamam de volta. Falei, pô, caramba, eu deixei lá, agora vou deixar aqui. Deixar aqui. O tempo todo, a gente tá indo e voltando, deixando amores, né? Isso. Mas o grande X da questão aí não é isso. É que não existe morte, né, Renato? Não, perfeito. A gente deixa aqui os nossos entes, retorna, eles ficam aqui, depois nos encontramos. Às vezes pode até haver um desencontro, né? Sim. Mas em algum momento a gente vai se reencontrar, porque é o ir e vir, né? Acabou. É o ir e vir. É a necessidade. É a necessidade, né? Graças a Deus não existe a morte propriamente dita. Bom, número 26. Peço, me desculpeis o mau pensamento que acaba de me atravessar o espírito relativamente à afeição que vos retém. Não o quero mais assim. Vos disse bobagens para vos fazer rir um pouco. É natural que não me tomeis por uma grande coisa, tendo em vista o honorável corpo ao qual eu pertenço. Mas vos tranquilizai, eu não me empenhei senão por essa pobre mãe. Mereço um pouco que me tenham mandado para junto de vós. Beleza, número 27. Quando vos encontrastes entre os espíritos, ouvíeis o rumor da batalha? Víeis as coisas tão claramente como em vida? Primeiro perdi a visão, mas depois de algum tempo já via muito melhor, porque via todas as astúcias. Número 28. Pergunto se ouvíeis o troar dos canhões. Sim. Número 29. No momento da ação, pensáveis na morte e naquilo em que vos tornaríeis caso fosses morto? Pensava no que se tornaria minha mãe. Número 30. Era a primeira vez que entráveis
no fogo de uma batalha? Vou repetir. Era a primeira vez que entráveis no fogo de uma batalha? Não, não. E a África? Vistes a entrada dos franceses em Milão? Pergunta 31. Não. Na número 32, pergunta o seguinte: aqui sois o único dos que morreram na Itália? Sim. Número 33. Pensais que a guerra durará muito? Não. É fácil e pouco meritório, de resto, o predizer. Número 34. Quando entre os espíritos vedes um de vossos chefes, ainda o reconheceis como vosso superior? Se o é, sim. Se não, não. Perfeito essa resposta também. Entra uma observação aqui de Kardec que diz o seguinte: em sua simplicidade e em seu laconismo, esta resposta é eminentemente profunda e filosófica. Pensamos a mesma coisa, né, Renato? Exato. No mundo espírita, a superioridade moral é a única que se reconhece. Quem não a teve na Terra, qualquer que tenha sido a sua posição, não terá nenhuma superioridade. Naquele mundo, o chefe pode estar abaixo do soldado, o patrão em posição inferior à do servo. Que lição para o vosso orgulho. Aqui não tem como não lembrar do Evangelho, né? Sim. O meu reino não é deste mundo, né? A última mensagem da uma rainha de França, né? Uma rainha de França, falando da realeza terrestre, né? O depoimento da rainha de França dizendo que pensou que fosse enterrada como qual rainha, mas qual rainha ela não foi recebida, né? Exato. Que ela viu muito acima dela pessoas que eram menores que ela, né? Menores, obviamente, em termos hierárquicos, né? Então é por aí, né? Ele vai respeitar, vai ter como guia ou como mestre aquele que ele vê realmente como tal. Exato. Senão, não vai haver o respeito. Interessante que né? ele começa dizendo a nota assim, na sua simplicidade e no seu laconismo, nas suas poucas palavras. Exatamente. É respondendo o que se perguntou, direto, não é? Diretamente. Sim, não. Quantas vezes nós precisamos ser assim no debate na Rio, analisando os fatos, né? Sim. Sermos diretos na resposta, né? Sim. Para que a gente possa até dar um rendimento, né? Exatamente. Atender maior número de questionamentos. Dar dinâmica, Dar né? dinâmica, né? E é super importante que a gente faça isso, sem dúvida. E é o que o Espírito está fazendo. E daí, por aí, você já vai vendo o compromisso dele. Olha, o tempo é curto. Exatamente. Então, perguntas diretas, não é? Tá lá, inclusive, no Livro dos Médiuns, capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Não é? Com certeza. Então, vamos lá, número 35, que ainda dá um tempinho, né, pra gente. Pensais na justiça de Deus, eu vos inquietais por isso? Ele diz assim, respondendo: quem não pensaria nela? Mas, felizmente, não a tenho que temer muito. Resgatei por algumas ações que Deus achou boas. Algumas escapadelas que fiz na qualidade de zoavo, como dissestes. É interessante que bota aqui, na minha edição, bota aqui Zuzu, tá? No do Renato é Zoavo, mas o nome realmente é Zoavo, mas na minha qualidade aqui de Zuzu, que deve ser um apelido, uma forma de chamá-lo, enfim. Zuzu ou Zoavo, conforme dissestes. E número 36. Assistindo a um combate, poderias proteger um de vossos camaradas e desviar-lhe um golpe fatal? Não. E isso não está em nosso poder. A hora da morte é marcada por Deus. Se deve passar por ela, nada pode impedir, como nada o pode atingir, se a aposentadoria não soou para ele. Interessante que está lá na questão 853 e 854 do Livro dos Espíritos. Depois que a bala que sai, que é lançada a flecha, meu amigo, já era. Se chegou a hora, ela vai te atingir. Não tem jeito. Exatamente. Né? E a última aqui, para a gente finalizar o programa, e essa parte aqui, que é a 37, que diz o seguinte: vedes o general Espinasse ou Espinacê? Não o vi ainda, mas espero muito ainda vê-lo. É isso aí. Será que o general desencarnou, Bíblia? Será? A gente vai ver no próximo programa, né? Porque o programa está chegando aqui ao final, agradecendo a participação de todos, agradecendo a audiência, agradecendo a Maria Fernanda, minha filha que está aqui. Um abraço a todos. Semana que vem estaremos juntos, se assim Deus permitir. Renato Souza, meu parceiro. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.